Olá, crianças. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de arte. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante e agradável que eu gosto muito, a arte africana. Para mim, entre todas as artes, uma mais bela e mais diversificada que existe. Sou a professora Neia Maia, bem-vinda à disciplina de arte para as turmas do sexto ano A, B, C e D do nosso tão amado CCS, Caixinha do Saber. Vamos lá, crianças. Com este fundo colorido, lindo, identificação da cultura africana, porque eles gostam de cor, de alegria, não importa a situação, a alegria vai estar sempre presente. Então, no livro de vocês, Sistema Maxi, página 153, unidade 3, arte africana. Então, a arte africana, nós vamos falar sobre artes visuais, tá? Artes visuais. E nessa unidade, nós vamos estar verificando os tipos de manifestações africanas que são relacionadas à cultura primitiva, tanto na pintura corporal, quanto na pintura dos tecidos, no vestuário, nas máscaras, nas esculturas, nós vamos estar estudando um pouquinho de cada. Então, vamos conhecer aqui um pouquinho. As artes visuais africanas primitivas, ela é a arte inserida na vida das pessoas. Então, não se separa a arte dos humanos. Não tem essa separação, eles são conectados, eles são apenas um. A arte africana, ela é a vida do africano, ela é a vida da pessoa africana. Ele vive a arte, ele não produz uma arte para ser um objeto de exposição. Nem nós pintamos uma tela, se eu pedir para você pintar uma tela para expor para os seus colegas, você vai pintar, vai imaginar algo, vai pintar aquela tela e vai colocar para exposição. Mas aquela tela não significa que ela é a sua vida, que ela é a sua vivência. Ela é algo que você acabou criando para ser exposto para alguém. E na arte africana, não, ela não se separa. Elas são unificadas. Então, vida e arte não tem separação. Para os africanos, não. E o objeto de arte africana, ele não era preparado para ser visto aos moldes europeus. Por que eu cito os moldes europeus? Porque os europeus têm lá os seus museus e as suas obras são para exposição. Então, professora, quer dizer que nos museus não tem peças africanas? Sim, tem. Temos peças africanas. Mas qual será a história por detrás da história que fez com que essas peças africanas chegassem nesse museu? Então, nós temos aqui, a arte africana é a vida do africano, como eu acabei de falar, e ela não é um objeto de exposição, apesar de ela já fazer parte de exposição, das exposições. Vamos acompanhar no livro de vocês. Ele diz o seguinte: quando você chega em um museu para uma exposição, nós conseguimos observar a diferença entre o que está sendo exposto e quem é visitante. O que está sendo exposto está lá em um cavalete, em uma parede, em uma moldura. O visitante está ali observando. O africano não. O africano e a arte une. Que vocês observam na imagem. Professora, as mulheres estão vestidas. Estão enroladas em tecidos. Tecidos esses pintados por elas. Arte, isso é uma arte. Você não está vendo esta arte exposta em um cavalete. Ele está usando, é a vida dele. Vocês entenderam? Aí nós temos a arte africana tradicional, não tem uma divisão entre o sujeito, que aprecia a obra de arte, e a própria arte. Isso porque a cultura africana tradicional, aquela cultura lá de modo geral,
ela é inserida na vida dos populares. Então, ninguém saía de onde estava para ir a algum lugar para visitar uma obra de arte. Ele não precisava ir, eu vou visitar uns tecidos em exposição. Não precisava, ele produzia seu próprio tecido e aquele tecido que ele produzia, que ele estava utilizando, era aquilo que estaria à venda para outras pessoas. Então, ele não existia sair para visitar um museu e conhecer alguma peça. Não. Bastava ele olhar para si. Mas aconteceu um dia em que um europeu pegou um objeto e levou, sem o conhecimento de ninguém. Ele pegou um objeto e levou para uma exposição. Esse objeto de arte, que ele não foi feito aos moldes europeus, no caso para uma exposição, ele pegou uma estátua africana, que ela representa uma figura feminina, e levou para o museu. E para o museu americano. E quando esta peça, vamos passar aqui para o próximo, quando esta peça estava nesse museu, os estudiosos foram fazer uma análise dessa peça. E eles observaram que aquela estátua era um objeto considerado sagrado para o povo africano. Então, aquela peça ela não foi produzida para ser levada. Não, no momento, alguém pegou e alguém levou, sem a permissão de um outro alguém. E quando chegou lá no museu, que eles fizeram a análise da obra, porque tudo que vai para o museu é analisado, ele precisa conhecer a história dele. Então, quando eles fizeram essa análise, eles perceberam em um exame de raio-x, professor, em uma estátua, sim, o exame de raio-x em uma estátua, eles perceberam que aquela estátua era sagrada, era um objeto sagrado lá para aquele povo que produziu. Então, que ela fazia parte de um ritual sagrado. Vamos ver aqui a imagem. Olha só, é uma estátua de uma representação feminina e que eles levaram essa estátua e quando chegou lá no Museu Africano, que eles fizeram a análise, o raio-x, para estudar e conhecer a obra, eles descobriram que dentro deste objeto havia cinzas, restos mortais, carne humana, que tinha um ritual sagrado, fazia parte da vida deles. Então, aquilo ali, apesar de ser uma estátua, de ter sido produzida, mas ela tinha uma representação significativa para a vida deles. Mas hoje em dia, já na nossa atualidade, já existem peças artísticas africanas contemporâneas que elas são produzidas para ser vistas em museus. No caso, ela não tem aquele fim sagrado, ela é feita simplesmente para ir para um museu, para uma exposição, para ser exposta, para um turista que está passeando por lá, comprar e levar de lembrança, tá? E agora vamos conhecer um pouquinho da história desta imagem. É uma estátua de figura feminina, que ela foi feita no começo do século XX, pelo povo Songye, lá da África Central. E atualmente ela pertence ao Museu de Arte de Indianópolis, nos Estados Unidos. Após o exame de raio-x que eles fizeram no interior, eles encontraram dentro da estátua argila, ervas, cinzas de árvores, restos de árvores, de cinzas de árvores, e pedaços de carne humana, que fez com que isso fosse associado à tradição daquele povo e nos deu a entender de que era algo utilizado como aquele povo que era relacionado aos seus rituais sagrados, tá? Então, hoje nós já temos peças que são produzidas para exposição, mas bem antes, bem no início, lá no século XX, foi feita essa análise e descobriram isso, mas antes disso, as peças que eram produzidas eram
para a vida deles, para o ritual. Bom, e a arte africana na Europa? Sim, na Europa, professora. Sim, na Europa. A arte africana ela chegou na Europa, só que ela chegou de forma distorcida. O primeiro registro de um objeto que foi tomado da África e levado à Europa, sim, aquilo que eu falei logo no início, que alguém pegou e alguém levou, isso. Objeto tomado da África e levado à Europa, e posteriormente foi considerado como obra de arte. Esse objeto ele data do século XV, mas ele foi analisado apenas de lá por volta do século XX. Então, no final do século XIX, uma grande quantidade de peças artísticas africanas elas foram retiradas dos seus locais de origem, lá dos seus povos colonizadores, e elas foram levadas pelos colonizadores, pelos europeus, para formar na Europa o que ficou conhecido de gabinete de curiosidade, tá? Então, para os europeus, era muito curioso conhecer a África, aquilo era uma coisa exótica. Então, eles montaram os gabinetes de curiosidade. Até hoje ainda existem gabinetes de curiosidade. Esses gabinetes, eles exibiam elementos da flora, da fauna, que no caso os animais empalhados, e também objetos de arte de diversas regiões do continente africano, que na verdade foram coletados de acordo com o gosto pessoal de quem veio colher, né? No caso, a pessoa que estava indo lá na África, aquilo que ele achava interessante, que ele achava legal, de um entendimento mais fácil para as pessoas que fossem visitar, era aquilo que ele levava. Então, ele levava aquilo que ele gostava. E muitas vezes não era nem realmente o ensinamento africano e o entendimento africano, e sim aquilo que ele achava legal. E sem, no caso, sem ele entender, sem compreender até mesmo o aspecto sociocultural. E assim, muitas obras que não foram feitas para essa finalidade de exposição, como algumas estatuetas que serviam para ser enterradas em locais considerados sagrados, elas acabaram ficando expostas e alguns objetos eles acabaram perdendo essa conexão entre cultura e a conexão entre a cultura e a pessoa em si. Portanto, passou a ser chamado de arte africana. O conjunto de objetos que foram levados da África à Europa ficou conhecido assim, como arte africana, que eles foram escolhidos segundo os critérios de interesse das pessoas. Como falei logo no início, aquilo que a pessoa achava interessante era aquilo que ela levava. Então, vamos agora conhecer um pouco sobre esses gabinetes. Aqui nós temos a presença de um gabinete, tá? Em que eles tinham objetos voltados tanto às máscaras como objetos religiosos, aquilo que, como eu falei logo no final, que seriam peças ou esculturas, algumas coisas voltadas aos rituais que seriam para ser enterrados e porque tinha uma simbologia para eles, foram levadas para a Europa. Aqui, mais a presença de um gabinete, onde eles tinham a fauna e a flora, e a presença dos animais. E aqui um outro também, a fauna e a flora, né, os animais empalhados, era o que eles levavam para lá. Então, nós temos peças retiradas da África e levadas para a Europa, no século XIX, foram levadas para esses gabinetes de curiosidade, onde as pessoas iam lá para conhecer um pouco da arte africana, só que com aquele, fugiu a palavra? Com aquele ponto que a pessoa que ia na África trazia aquilo que ela achava interessante, aquilo que ela achava que ia chamar a atenção das pessoas, dos europeus. Então, era o gosto dela que ela trazia. E muitas vezes fora do significado sociocultural dos africanos. E nós temos a presença de uma dualidade. O que seria essa dualidade? É espírito e matéria. Para os africanos, espírito e matéria não se separam, é o mesmo, é a mesma coisa, tem o mesmo significado. Então,
Para os europeus, espírito é uma coisa, matéria é outra. Tanto que é o que nós vimos lá no início na estatueta feminina, na imagem da estatueta feminina, espírito e matéria inserido em uma mesma estatueta, com o mesmo significado. Para os africanos e para os europeus era apenas uma matéria. A arte figurativa reunia elementos do mundo espiritual e material, tá? Então, até aí, ok. Os europeus, eles não conseguiam entender por que os africanos não faziam essa separação. No livro de vocês, na 155, ele diz o seguinte: os europeus, por sua vez, não conseguiam entender essa junção entre espírito e matéria. Dentro de um contexto sociocultural, o espiritual era bom, belo e perfeito, e era separado do material, feio, negativo, o que deveria, portanto, ser escondido. Assim, com base dos ideais estéticos, eles colocavam na sua arte como superior à africana. Então, eles acreditavam que o que eles colocavam como o espírito, a presença da alma e tudo, então, para os europeus aquilo era algo bonito, mas que às vezes até a própria estatueta para eles não era algo tão elegante, então que para eles deveria ser enterrado, e os europeus não entendiam dessa forma. Agora vamos para o próximo, formas visuais, isso mesmo. Formas visuais de expressões artísticas. A riqueza da arte africana, ela distribui-se em manifestações artísticas de técnicas e estilos variados, formando um mosaico de cores, formas e composições. E nós vamos observar algumas dessas manifestações, elas variam de acordo com a população e a região e o lugar onde elas são feitas, tá? Como a África é um país muito grande, ela tem uma diversidade cultural imensa, muito variada. Então, cada um tinha sua manifestação. Vamos ver como elas se apresentavam. Então, elas se apresentavam formas visuais, não esqueçam disso. Cerâmica, máscara, escultura, pintura corporal e vestuário. Então, a arte africana, nas formas visuais, se apresentam como cerâmica, máscara, escultura, pintura corporal e vestuário. Ok? Agora vamos ver devagarinho cada uma delas. Cerâmica. Por meio de duas escavações, uma em 1928 e outra em 1942, em uma mina de estanho no norte da Nigéria, foram encontradas 153 esculturas que datam de 1000 anos antes de Cristo a 200 anos depois de Cristo. Essas peças, elas eram fabricadas em terracota, produzidas pelo povo Nok, que provavelmente para o uso em rituais. São os mais antigos registros de arte africana que foram encontrados até agora. Caracterizam-se por representações de figuras humanas bastante expressiva, com as narinas bem abertas, boca entreaberta e olhos vazados, ou seja, furados. Estudiosos identificaram a semelhança entre a terracota antiga da cultura Nok e as manifestações artísticas produzidas mais recentemente por outros povos, como o Yoruba e os Yorubás. Então, nós temos aqui a cerâmica, algumas peças, né, que foram encontradas nas escavações de terracotas, que foi produzida pelo povo Nok, eles acreditam que para os rituais.
elas se caracterizam por figuras humanas, ó, figuras humanas, e elas têm algumas características específicas. As esculturas terracotas produzidas pelo povo Nok, elas têm as narinas abertas, a boca delas apresentam entreaberta e os olhos ficam vazados, né? No caso, são furados o interior do olho delas, ó. Tá? Narinas. E isso acaba apresentando uma característica física do próprio povo que fez a produção dessas esculturas, dessa peça em cerâmica. Ok? Então, uma delas da arte visual é a cerâmica e o que nós vimos aqui, a escultura feita em terracota. Tá? Agora vamos para a próxima. Máscara. As máscaras, elas são as manifestações artísticas de maior representatividade desta que, pela sua diversidade de estilos de materiais e técnicas empregados em sua confecção. A maioria das máscaras, elas eram feitas em madeira, mas nós encontramos máscaras e existem máscaras confeccionadas em marfim, pedra, cobre, ouro e bronze. Nós encontramos as máscaras assim. Qual seria a finalidade da máscara? Elas serviam para a utilização nos rituais de danças, de cerimônias. Elas eram uma apresentação, uma representação. Tá? Aí, a próxima, nós temos a escultura. A escultura, como nós já vimos lá na parte quando nós falamos de ancestralidade, a ancestralidade ela se estende do parente mais próximo até os deuses. No caso, quanto mais sabedoria a pessoa tinha, então ela se tornava um ancestral de conhecimento mais positivo. Ela detinha a sabedoria. Então, o povo Fon, que era um povo que ele habitou na região que vai do delta do rio Niger, de Camarões. A maior parte da arte que nós encontramos na dinastia que governou uma extensa área do território de Benin por mais de 200 anos. Por isso, as esculturas feitas com diversos materiais, elas são encontradas em palácios e outros edifícios reais. Então, muitas esculturas, no livro de vocês, na página 157, vocês têm a presença de esculturas talhadas em madeiras na frente de um palácio, tá? Então, esse povo, que era um povo que detinha de um poder aquisitivo maior, eles mandavam produzir essas esculturas para adornar, decorar os seus palácios e os edifícios reais. Agora nós vamos estudar uma que eu acho muito importante. Pintura corporal. Nós temos poucos registros sobre arte corporal. No regime colonial, o regime colonial ele proibiu essa prática nas regiões de denominação europeia. Por que elas foram proibidas? Porque eles consideravam que ela era massacrante, ela era considerada bárbara, no caso era a tatuagem e a escarificação, tá? A tatuagem até hoje a gente tem, mas a escarificação ela era, eu acredito que muito dolorida. Era aquela pintura que era feita na pele da pessoa e ela chegava a ferir bem mais que a própria tatuagem, né? Então, com o tempo, eles acabaram proibindo os povos que eram de dominação europeia, eles acabaram proibindo esse estilo de pintura, mas aí continuou a pintura corporal, só que na técnica da pintura, realmente, pintar o corpo. Ela acabou sendo feita mais para o turismo, mas ela tem os fins religiosos, culturais dele, mas ela é feita muito para o turismo. E até nas pessoas que vão conhecer, ela também conhecer o local, fazer uma visita, eles fazem essa pintura corporal. Ela tem relação com a cura de doenças, já que a terra e a argila
são consideradas medicinais e são usadas em cerimônias e rituais, ok? Agora vamos observar aqui um pouquinho do que seria a pintura corporal. Então, cada traço desse tem uma representação, tem um significado, conta a história do povo. Lindo, né? Eu sou uma grande admiradora da cultura africana. Aí nós temos aqui as vestimentas, tá? Que são os vestuários na página 158. Os diferentes povos da África, eles produziam as suas próprias vestimentas. Era algo que era característico deles, do uso deles. Então, os tecidos coloridos e os desenhos com motivos e padrões próprios eram criados por eles. Entre os adereços, nós podemos encontrar os turbantes e os anéis de pescoço, que eles fabricavam. Bamana é um povo pertencente a um grande e poderoso grupo da região oeste da África, ocupando parte do Mali. A sua produção artística ela é riquíssima e uma das tradições em vestimentas do Bamana é a fabricação artesanal do uso do bologan, que é um tecido de algodão tingido com lama fermentada, e os padrões geométricos encontrados nos grafismos, eles são produzidos com essa técnica, e eles são variados. Qual seria a técnica? Essa é a utilização da lama fermentada, com as mais diversas tonalidades de cores, formando uma composição belíssima. Então, cada mulher ou cada homem produzia, ou até a criança, né, como vocês estão vendo na imagem, produzia o seu tecido, fazia a pintura do seu tecido, certo? Aí nós temos aqui, com o uso de tecidos coloridos, tingido com lama fermentada, e o grafismo produzido são uma variedade de diversas tonalidades de cores, formando uma composição belíssima, no caso, o bagolã. O turbante e o anel de pescoço. Nós temos aqui algumas imagens de turbante. E como é bonito assumir a cultura africana, né? Quando um negro se reconhece, aliás, quando um preto se assume. E como é bonita essa cultura. Crianças, espero que vocês tenham gostado. Estarei enviando para vocês a atividade que ela será avaliativa e valerá nota na página 160 e a página 161. Beijo para vocês, até a próxima.